Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Deus, vamos abrir a Bíblia e assim meditar na palavra de Deus nessa manhã, Apocalipse capítulo 20. É bom quando está chovendo lá fora que ninguém se apressa em sair do templo e a gente fica aqui até a chuva parar. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 15. E assim nos diz o texto, versículo 11 ao versículo 15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançadas para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Deus, nós rogamos a direção do Teu Santo Espírito, por intermédio da iluminação da Tua palavra essa que é viva, que é poderosa e que é impactante. O Senhor ministre em nossos corações, essa é a nossa oração. Eu gosto muito da máxima proferida pelo poeta venezuelano Pablo Neruda. Ele diz o seguinte: o homem é livre para fazer as suas escolhas, mas sempre será escravo das suas consequências. A vida realmente é semelhante a um cartão de crédito. Você pode usar à vontade, com o que quiser, a hora que quiser, que bem desejar. Mas saiba que um dia a fatura chegará em sua casa. Em suma, o homem é livre para fazer as suas escolhas, mas saiba que um dia haverá o grande julgamento. E a Bíblia se refere justamente ao grande julgamento. E esse julgamento vai ocorrer depois do milênio. E não importa qual seja a interpretação acerca do milênio, a milenista, pós-milenista, pré-milenista, não iremos adentrar nessas discussões de teorias escatológicas, mas deixar muito bem claro que após o milênio, um reino de paz, haverá o grande julgamento. E esse grande julgamento vem para estabelecer definitivamente a justiça por intermédio da retidão e da equidade. Esse julgamento vem para dividir o joio do trigo, separar os bodes infiltrados no rebanho das ovelhas e revelar quem é noiva e quem é meretriz. Esse julgamento vem para colocar uns à direita, que são os salvos, que reconheceram Cristo como Salvador, e outros à sua esquerda, que agora terão que encará-lo, mesmo Cristo, como o Senhor. O grande julgamento é uma realidade dita, proferida diversas vezes na Bíblia, e nós temos plena ciência de que um dia ele acontecerá. Estaremos diante de Deus completamente despido, sem máscaras, sem fantasias, sem maquiagens, diante daquele a quem nada podemos esquecer, porque tudo sabe. Ele perscruta os nossos pensamentos, sonda os desejos do nosso coração. Estaremos diante dele. E a Bíblia nos diz em Romanos
que diante dele todos os homens são indesculpáveis. Não há o que falar, não há a quem recorrer, não há o que retrucar, não existe mais desculpas evasivas, pretextos, subterfúgios, álibis, simplesmente em silêncio, porque não há como contestar o Senhor dos Senhores, o grande julgamento. E esse texto nos fala algumas verdades sobre o grande julgamento, e eu gostaria de te convidar agora a adentrar na sala do trono, do grande trono branco. Vamos imaginar assim. Não sei se você já teve a experiência de entrar num tribunal, saber que existe cada local específico para cada pessoa ou representante em suas determinadas funções. Então imagina agora você no grande trono, começa a visualizar e imaginar o grande trono, o grande julgamento. Esse texto nos fala que nesse grande julgamento haverá os réus. E olha bem o que o texto nos diz. No versículo 12, vi também os mortos, os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono. Então, os réus serão todos aqueles que morreram, e não importa a sua classe social, seu poder aquisitivo, seu nível de instrução, todos, grandes e pequenos, estarão diante do trono. Os réus. Os réus. E esses réus são todos os seres, são todas as criaturas que há. Não simplesmente os seres humanos, porque até Satanás, os anjos caídos e as bestas aprisionadas no submundo das trevas, que tal é a sua fúria, que se fosse liberta, destruiria o mundo. Mas estão lá aguardando a sentença final, o veredito, o ultimato que está estabelecido sobre elas. Imagine agora já essa cadeira do réu, representando a raça humana, assim como os anjos caídos e todos os seres que se rebelaram contra Deus. Estarão lá, irmãos, todos os homens que não aceitaram a Jesus. E não importa se foram bons ou maus, me refiro à perspectiva de caridade. Não importa se foram conhecidos ou simplesmente anônimos. Não importa, o texto nos diz bem claro, grandes e pequenos. Para estarem diante de lá é o que o texto vai nos falando. O mar vai ter que vomitar todos aqueles que um dia engoliu. A terra vai ter que devolver. E olha o que o texto, o além entregará os mortos, o além. Teve gente que foi sepultada, passou por todo o processo de decomposição, putrefação, virou pó, pulverizou. Mas teve pessoas que foram cremadas, e nesse processo de cremação jogaram as cinzas no ar, jogaram as cinzas no mar. Então, como um ato tremendo e poderoso da parte de Deus, tudo isso vai se unir novamente, se reunir diante do som da última trombeta, e os corpos tornarão forma. Eu falei isso há um domingo atrás, que me faz lembrar da cena do clipe de Michael Jackson. Vocês lembram desse clipe? Os mortos lá, tudo dançando. Vai ser algo tipo assim. E, gente, o cinema tem tanta certeza disso, que você nunca viu tanto filme sobre zumbi. O apocalipse do zumbi. Os zumbis. Porque, meu amigo, quando Deus der ordem, os sepulcros, os mausoléus, os cemitérios, os jazigos, tudo vão simplesmente se abrir, e os mortos vão peregrinar nessa terra. Que coisa, né? Os mortos vão peregrinar nesse mundo. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas a Bíblia diz que quando Deus ressuscitou Jesus dos mortos, o poder foi tão grande que alguns dos santos diziam que viram alguns mortos andando na terra naquele momento. É forte isso, né?
A Bíblia não traz muita alusão a isso, mas o que é dito é suficientemente interessante para fazermos esse paralelo, de que um dia realmente os mortos vão ressurgir, todos eles, para sentar na cadeira de réus. Religiosos, até piedosos, caridosos, assim como ateus, agnósticos, críticos, severos, perseguidores, escarnecedores. No grande trono branco, no grande julgamento, haverá o lugar dos réus. E quem são esses os réus? Esses são aqueles que não creram no Evangelho, que endureceram o seu coração, que petrificaram a sua alma, que se tornaram empedernidos para com a mensagem da salvação. Esses são aqueles que desprezaram, que escarneceram. Então estarão lá Anás, Caifás, Pôncio Pilatos, Herodes, César, e todos aqueles que um dia crucificaram Cristo, todos aqueles que o perseguiram, na realidade que ainda o continua crucificando, perseguindo os cristãos, todos, e permita-me imaginar assim, estarão lá todos os perseguidores da fé, todos, se não se converteram, estarão lá, porque nós sabemos que existe esperança até o último segundo da vida, né? Mas estarão lá todos, Friedrich Nietzsche, Karl Marx, Jean Paul Sartre, todos que perseguiram Freud, todos, Schopenhauer, os mais severos, opositores, críticos, se não se converterem, estarão lá na cadeira dos réus, aguardando o grande julgamento. Uma outra verdade sobre esse grande julgamento que o texto nos diz, e se encontra no versículo 12, ainda no mesmo versículo: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono, então se abriram os livros, ainda outro, o livro da vida foi aberto, e foram julgados, segundo as suas obras, conforme que se acha escrito nos livros. Outra verdade aqui, é que o grande julgamento, além de mostrar quem são os réus, vai mostrar também quem é o fundamento do grande julgamento. E o fundamento é a palavra, é a Bíblia. Nós não seremos julgados segundo a constituição da nossa nação, segundo o estatuto e regimento da nossa igreja, segundo o Código Civil, o Código Penal, que rege, que legisla a nossa nação. Nós não seremos julgados por meio de uma cartilha, de um manual de conduta, de convivência. Nós seremos julgados mediante a palavra. Quem vai estar lá é a palavra. Não é o Talmud, livro de sabedoria dos judeus, não é institutas de Calvino, e muitos seguiam por ela, não é a confissão de fé das nossas denominações. O que vai estar lá para julgar a nossa vida é a palavra. A Bíblia diz que o livro da vida foi aberto, e aí foi revelado, olha só o que nos diz: o livro da vida foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito neles. A palavra, mais uma vez, ensina a lei de Deus, os mandamentos, as instruções, as ordenanças do Senhor. Nós seremos avaliados por ela. Quando eu digo nós, me refiro evidentemente à raça humana. E esse poder que a palavra tem, esse fundamento, Jesus testifica quando disse o seguinte em seu ministério terreno: eu não vos julgo, quem vos julga é a palavra. Jesus sabia que haveria um momento dele exercer esse ofício, mas quem julga é a palavra. Da mesma forma, irmãos, nós não estamos aqui para julgar ninguém. Quem julga é a palavra, e nós somos testemunhas da palavra. Amém? Nós testemunhamos o que a palavra diz, de modo que se a Bíblia falar, nós falamos; se a Bíblia não falar, nós também não ousamos falar. Temos que ter esse voto
com a palavra que é viva, que é poderosa, que passará os céus e a terra, mas nenhum tio, nenhum acento da sua palavra será retirado. A Bíblia nos fala que, mediante a revelação da palavra, sabe o que é que vai acontecer? Abre comigo a Bíblia aí em Mateus 12, 36. Assim está escrito: digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Versículo 37 ainda: porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. Gente do céu, morde a língua até sangrar, mas tenha cuidado no abrir da sua boca. Tenha muito cuidado em tecer uma opinião, em comentar algo, em expor os seus pensamentos, porque nós seremos julgados por todas as palavras frívolas que um dia nós pronunciamos. E a Bíblia diz que aquele que não peca no falar é perfeito varão, porque é uma tendência nossa, falar o tempo todo. E às vezes nos entregamos à murmuração, que é sintoma de ingratidão. Murmuração é sintoma de ingratidão. São pessoas insatisfeitas com Deus, com a vida, e que ficam procurando culpados. Sabe? Você aprende em toda a história da Bíblia que homens sarados, homens curados, eles curavam. Agora, pessoas feridas, elas feriam pessoas. Seja sarado, meu irmão, não permita que o seu coração venha se contaminar. Estamos vivendo os últimos dias. Não perca a sua paz, guarda a tua coroa para que ninguém roube aquilo que é teu. Temos andado aí por onde Deus tem nos enviado, e nós temos visto pessoas doentes em nosso meio, pessoas feridas, pessoas amargas em nosso meio. Pessoas que precisam de uma cura interior, de uma libertação, que precisam excomungar seus próprios demônios, seus próprios fantasmas que o assombram. Gente, como dizia Thales Roberto, é fácil demais viver em paz, a gente é que complica tudo. É tão simples viver o Evangelho, tão simples na sua pureza, na sua beleza, sendo sarado, não permitindo ser contaminado, porque uma raiz de amargura, ela contamina toda uma congregação. Veja que o negócio é sério, veja que a situação é triste. Então, irmãos, em nome de Jesus, vamos cuidar da nossa saúde espiritual. E aqui o texto nos diz que o fundamento é a palavra, e a palavra, ela revela que nesse julgamento prestaremos conta de tudo que nós falamos. Então, meu irmão, se até hoje você era ignorante, você vai prestar conta diante de Deus pela sua ignorância. Mas se hoje você tem ciência, você vai prestar conta diante de Deus pela sua consciência. Sabe qual é o problema? É que se você era ignorante, você vai dizer: ah, Deus, eu não sabia. Agora, se você é consciente, você vai dizer: ah, Deus, eu sabia, porque eu não presto mesmo. É porque eu sou ruim. Cuidado, gente. Cuidado com o que fala. Todas as palavras frívolas. É interessante que não fala de atitudes simplesmente, nem de pensamentos, mas de palavra. Porque nós pecamos muito ao falar. Nós pecamos muito ao tecer comentários, e temos que ter esse cuidado, porque não importa, a pessoa não está ouvindo, ninguém está sabendo, mas Deus está vendo. E aí, por falar desse Deus que tudo vê e tudo sabe, eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Eclesiastes capítulo 12. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal.
Sabe o que é que alguns estudiosos dizem aqui? É que no céu haverá um grande videotape, um telão imenso, e vai mostrar tudo que o homem fez, em público e em privado. O bicho vai pegar, não vai? Eu acho que o ranger de dentro vai começar aí, o choro e ranger de dentro. Gente, pense um pouco sobre isso. É revelação da palavra, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Tudo que você fez de bom será revelado, tudo que você fez de mal será revelado. Agora, em nome de Jesus, pensa um pouquinho comigo, coloca na balança tudo que você fez de bom e tudo que você fez de mal. Qual é a medida da tua balança? Qual é a medida? Pensa nos teus pensamentos bons, nos teus pensamentos maus, nas tuas atitudes boas, atitudes más. Pensa nas tuas palavras de abençoar vidas ou de maldizer vidas. Pensa um pouco sobre isso. A Bíblia nos diz que seremos confrontados por meio da revelação da palavra, e nesse dia tudo será revelado, não haverá mistério algum. É forte, né, gente? Os irmãos estão aqui? É forte, um videotape lá, um telão, imagine agora a gente aqui num cinema. Aí no cinema está lá a revelação, vamos assistir a história da vida do irmão. Quem se prontifica aí? Muito bem, André. A vida do irmão do pastor Sidney. Tudo. Do início ao fim. Todos os telespectadores assistindo. Forte, né? Você já parou para pensar nisso? A gente que ama tanto a nossa privacidade, quer ter o nosso momento sozinho, e agora vivermos essa exposição ao público de todos os seres, de todas as eras, de todos os tempos, de todos os lugares. Coisa. Seremos julgados segundo o fundamento da palavra. Terceira verdade, nos apresenta o réu do julgamento, o fundamento do julgamento. Terceira, o juiz do julgamento. Quem será o juiz? Quem será o juiz? A Bíblia nos diz, por gentileza, abra aí Atos capítulo 10. Este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Deixa eu abrir aspas aqui, só para falar isso. Jesus ressuscitou. Gente, vem quentinho do céu aqui, só a nível de partilhar com os irmãos. Olha algo que eu acho interessante. Quantas pessoas viram Jesus morrendo? Você sabia que era Páscoa? E os prosélitos, que são gentios convertidos ao judaísmo, vinham de tudo que é lugar, assim como Simão Cireneu, que veio de uma região da África e ajudou Jesus a carregar a cruz. Então multidões e multidões e multidões numerosas de pessoas viram Jesus morrendo. Agora, quantas pessoas viram Jesus ressuscitando? Olha o que o texto nos diz. Não a todo o povo, mas a testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Ou seja, somente poucas pessoas viram Jesus. Então a realidade é essa, que Jesus se revela a poucos. A poucos. A poucos. Eu acho isso muito interessante, se você parar para pensar no quesito de que hoje todos conhecem Jesus. A maioria das pessoas, principalmente no Brasil, um país evangelizado, conhecem Jesus, mas ele se revela justamente a poucos. Ele se revela de uma forma especial a poucos. Quando Jesus morre, todos veem, mas quando ele ressuscita, somente poucos são agraciados. Vamos lá. Escolhida por Deus, versículo 41. Isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz
juiz de vivos e dos mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome todo aquele que nele crê receberá a remissão dos pecados. Quem é o juiz? Quem é o juiz? Quem é o juiz? Quem é o juiz? Jesus é o juiz. Jesus, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Então aqueles que o homem viram no madeiro pendurado, como um cordeiro inofensivo, manso, dócil, agora todos eles verão sentado no mais alto e sublime trono, o grande trono, e juiz, ou melhor, e Jesus é o juiz. Veja o que nos diz a Bíblia, Atos 17. Escuta com atenção em nome de Jesus. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância, agora porém notifica os homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, o ressuscitando-o dentre os mortos. Quem é o juiz? Jesus é o juiz. Então eu vejo que nesse tribunal tem réus, eu vejo que nesse tribunal tem um fundamento, eu vejo que nesse tribunal tem o justo juiz. Mas sabe o que é que eu não encontro nesse tribunal? Eu não encontro promotores, porque Satanás é réu, ele já não vai acusar ninguém, ele é réu. Também eu não encontro neste tribunal advogados. Não há mais nada a se advogar, não há mais ninguém a ser absolvido. Então eu encontro os réus, o fundamento do julgamento que é a Bíblia. Os réus são os mortos que morreram sem Cristo, aqueles que viveram sem Cristo. Eu vejo Jesus sendo um justo juiz. E eu vejo mais algo interessante: o júri. Eu vejo o júri. Eu vejo o júri. E a pergunta é: quem é o júri? Quem é o júri? Quem é o júri nesse tribunal? Quem ousa responder? Quem será o júri? Os anjos? Os profetas? Os patriarcas, os reis, os juízes? A igreja. O júri lá, mas não para determinar ou interferir, mas apenas para testemunhar tudo que está sendo escrito. Olha que interessante, gente. Abre aí comigo a Bíblia, em Apocalipse 20. Oi, meu amor. Pois não. Perfeito, Rosália. Não foi nem carne nem sangue que te revelou isso. Justamente. Ele vem julgar aqueles que o julgaram. Interessante. E ele vem julgar com justiça aqueles que o julgaram com injustiça, né? Que interessante. É bem verdade. Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Isso aqui mostra, escute só, que a igreja não vai estar no grande julgamento. Pelo menos na cadeira de réu. E agora você pergunta: bom, se a igreja não está no grande julgamento, na cadeira de réu, em que cadeira ela está? O texto de Apocalipse 26 diz que nós não estamos no lugar de réu. Agora o texto de 1 Coríntios, capítulo 6.
1 Coríntios capítulo 6, versículo 2 e 3. Nos diz o seguinte: olha que coisa forte, irmãos. Encontraram? Ora, não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indigno de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Em que cadeira a igreja está sentada? Gente, isso é forte, né? Não é na cadeira dos réus, é na cadeira do júri. E na cadeira do júri, reinando com Cristo, determinando a sentença sobre os réus. Olha o que o texto diz, que a igreja há de julgar o mundo e a igreja há de julgar os anjos. Que anjos são esses? Os anjos caídos. Satanás, que passou a vida toda nos acusando, será julgado por nós. Interessante, né? Passou a vida toda nos perseguindo, agora nos verá na cadeira do júri. E ali Jesus vai dar o veredito final, a sua sentença, o seu ultimato. E todas as nações da terra reconhecerão o que está escrito em Apocalipse 19, 1, 2. Apocalipse 19, 1, 2. Depois destas coisas ouvi no céu uma grande voz, numerosa multidão, dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou-se o sangue dos seus servos. Ou seja, todos reconhecerão que o seu julgamento é justo e é verdadeiro. O grande juízo, o grande julgamento, vai deixar claro que os atos de justiça de Deus se fizeram manifesto em equidade e retidão, pois justo e verdadeiros são os seus caminhos. Seus caminhos. E aí, meus amados, escuta bem para eu concluir aqui. Esse julgamento, ele não vem para verificar, ele vem para manifestar. Esse julgamento, ele não vem para culpar, porque todos já estão culpados. Ele vem para condenar. E eu ouvi uma história que eu achei bem interessante um dia. Escuta só. Um homem estava com a sua família na praia, tendo um momento de lazer com sua esposa e seus filhos. De repente ele vê um jovem se afogando. E ao perceber, ele se lança naquelas águas com todo esforço, com todo sacrifício. Ele consegue salvar a vida daquele jovem. Isso ficou registrado em todo o noticiário daquela cidade. Ele foi visto como um herói, como um salvador. Assim estava lá nas primeiras páginas, um salvador. Anos mais tarde, aquele jovem estava na cadeira do réu. E quando ele olha para o juiz, ele diz: eu conheço o senhor. Eu conheço o senhor há muito tempo. Eu estava prestes a morrer. E graças a Deus, o Senhor foi lá e me salvou. Eu conheço o Senhor, eu estou lembrado do Senhor. Aquele jovem tinha cometido um delito grave, estava prestes a ser julgado e assim acusado, sentenciado, condenado, cumprindo todo o processo natural que há. E ele disse: eu lembro do Senhor, será que o Senhor pode fazer isso de novo comigo? E o juiz disse: meu jovem, naquele dia eu fui o seu salvador, hoje eu sou o seu juiz. Imagine
as pessoas que olharão para Jesus e dirão, ao menos no pensamento: o Senhor já morreu um dia na cruz por mim, será que não poderia fazer isso novamente? O Senhor já carregou os meus pecados uma vez no madeiro, será que não poderia fazer isso novamente? Qual é a resposta de Jesus? Naquele dia, eu era o Salvador. Hoje, eu sou o juiz. Gente, o grande julgamento é uma realidade. E compete a mim, compete a você que um dia vai estar sentado na cadeira de júri. Anunciar a todos, assim como Paulo fazia, que Deus constituiu Jesus como um juiz dos vivos e dos mortos. Aquele que não aceitar hoje Jesus como seu Salvador, vai ter que encará-lo, Jesus, como seu Senhor. Quando ele veio a primeira vez, ele veio para salvar. Mas nessa segunda vez, ele voltará, mas para julgar toda a humanidade. Amém? Deus abençoe ao seu povo por intermédio dessa palavra. E que venhamos lembrar que um dia prestaremos conta. Estaremos lá sentados na cadeira de júri, de boa. Mas eis, nós falamos isso nas aulas anteriores. Quando subirmos aos céus, também seremos julgados nos céus. Não para a salvação, mas para o galardão, para a coroação. Porque no céu tem hierarquia, meu irmão. No céu tem hierarquia. Existem níveis de galardões que serão distribuídos nos céus. É verdade. Então, o nosso julgamento é no céu. Aí, Rosália, interessante que Apocalipse capítulo 21, você lê, está no céu. Aí a Bíblia diz, e Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Como assim? Vamos chorar no céu? Quando Jesus mostrar, eu já falei isso aqui, mas permita-me falar novamente. Quando Jesus chegar e mostrar o plano perfeito que Ele tinha para mim e para você. E quando mostrar o plano que nós inventamos, que nós criamos, por não reconhecer que seus caminhos são maiores, que seus pensamentos são melhores do que os nossos, a gente vai olhar e vai dizer, meu Deus, eu poderia ser isso, eu poderia fazer isso. E aí, meu amigo, não há como se conter, não há como reprimir o choro. Aí nós vamos chorar. Aí Jesus vem e enxuga as lágrimas, mas mesmo assim, entra no gozo do teu Senhor. Mas lembre-se disso. Um dia o Senhor vai mostrar o plano perfeito que Ele tinha escrito para você, para mim, para todos nós. E o plano que nós várias vezes rabiscamos, inventamos, criamos, não é? E aí, meu irmão, lá no céu, quando formos julgados, nós vamos ter aquela acho que é, gente, eu fui liberto disso há muito tempo, mas parece que é uma música de Titãs. Como é o nome da música? Eu poderia ter... Epitáfio? Epitáfio. Como é que diz? Eu poderia ter... Vamos fazer uma paródia. Eu poderia ter orado mais, jejuado mais. A gente vai fazer uma paródia naquele dia, né? Não estou fazendo apologia à música não, que nem gosto de ouvir. Já gostei. Mas essa sensação de epitáfio na gente. Os irmãos estão entendendo? Se você se escandalizou comigo, eu lhe perdoo. Mas a ideia aqui é dizer, eu deveria ter orado mais, jejuado mais, evangelizado mais, contribuído. Vamos, gente, vamos dizendo aí. Amado mais, perdoado mais, testemunhado mais, ter falado menos besteira, ouvido mais, falado menos. É por aí. Oi?
adorado mais. É por aí. Por isso, existe um texto que está escrito em Eclesiastes: tudo que vier à tua mão para fazer, faze conforme a força que há em ti. Porque no além para onde vai, não há trabalho, não há fadiga alguma. Então tudo que tivermos que fazer, é aqui e agora, meu irmão. É aqui e agora. Essa é a nossa hora. Esse é o nosso tempo. Então vamos viver esse epitáfio santo, para que não venhamos lamentarmos diante da presença do Senhor, mas nos alegrarmos, ok? Mas não se desespere não, você vai ser salvo. Nós seremos salvos, mas vamos chorar um pouquinho no céu ainda, viu? Vamos chorar até que Ele venha enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Alguém pergunta: mas pastor, eu estarei lá no céu olhando fulano, ciclano que vai estar no inferno, sabendo que ele não está comigo? Estaremos debaixo da justiça de Deus, e diante da justiça de Deus, quem estiver no céu vai dizer: eu estou aqui, mas eu não mereço estar aqui. E quem estiver no inferno vai dizer: eu estou aqui, mas eu sei que eu mereço aqui estar. Diante da justiça de Deus, todos pianinho. E todo homem é indesculpável. Seus caminhos são justos, e a sua justiça será revelada a toda a terra. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.